Graça e paz, eleitos. Hoje quero compartilhar sobre o tema o cristianismo. O texto encontra-se na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, o bandeirante do cristianismo. Meus irmãos, aqui o apóstolo vai trabalhar sobre essa verdade acerca do conhecimento de Deus, da sua palavra, do verdadeiro cristianismo. Desprezar e ignorar essa verdade, sem conhecê-la, é estultícia. Conhecer o cristianismo e reprová-lo é cegueira. Conhecer o cristianismo e segui-lo é o maior propósito das nossas vidas. Pois o cristianismo é mais do que uma religião. O cristianismo é Jesus, o Senhor. O cristianismo é contrário ao materialismo. O homem não é só matéria, ele é um ser moral e um ser espiritual. Ele tem responsabilidade consigo mesmo, com a sociedade, com a família. O homem distingue-se de todos os animais inferiores. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O cristianismo também é contrário ao humanismo. O homem não é o centro do universo. Augusto Comte, ele equivoca-se ao afirmar que o único problema do homem é a educação. A educação sem Deus não humanizou o homem, tornou-o apenas um monstro requintado. As nações mais desenvolvidas na Terra, elas desenvolvem armas de destruição em massa. Nós já passamos por 2 sangrentas e terríveis guerras mundiais. Ao invés de socorrer nações pobres e ajudá-las, os homens se destroem. Sem Deus, o homem nada pode fazer. Só Deus tem o poder de transformar o coração humano. O cristianismo também é contrário ao existencialismo. A vida não é só o aqui e o agora. Existe uma eternidade que foi preparada por Deus. Não fomos criados para a morte. A eternidade está em nosso coração. Existe esperança. Caminhamos não para o ocaso da história, mas para o propósito eterno de Deus em seu Filho Jesus. O cristianismo também é contrário ao utilitarismo. O homem não é um objeto descartável para ser usado, explorado e jogado no lixo. O homem é alvo do infinito amor de Deus. O apóstolo Paulo diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Porém, a riqueza sem Deus é como uma bolha de sabão, é vaidade, assim como nos mostra o texto de Salomão no livro de Eclesiastes. A riqueza sem Deus traz tormento e não prazer. O cristianismo contraria também o hedonismo. A finalidade da vida não é o prazer carnal, a satisfação dos desejos imediatos, pois o supremo propósito da sua vida, da nossa vida, é a glória de Deus. Como diz Paulo, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, Jesus sempre foi e sempre será o centro do universo, da história, da igreja e de nossas vidas. Sem Cristo, a vida é insípida, é vazia. Não há salvação fora de Jesus, não há perdão dos pecados sem a graça de Cristo. Sem Jesus, a vida é um grande deserto. Que você creia em Cristo, que você siga os seus passos e de fato, verdadeiramente, se torne o seu discípulo. A Deus, pois, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.